Olá, seja bem-vindo a mais um Clientizados Podcast, o podcast dos apaixonados pelo cliente. E sempre comigo aqui, meu grande parceiro co-host, mestre churrasqueiro, ele que é head de inovação, pai nas horas vagas, Alexandre Guimarães. Seja muito bem-vindo. Mais um, né? Mais um. Vamos lá, estamos ganhando quantidade boa aqui, qualidade cada vez mais, Isso né? quer dizer, não só quantidade, mas qualidade. Qualidade. E hoje tem um convidado internacional, né? Cara, hoje é internacional, cara. International. Cara, olha o currículo do homem aqui. Mestre em administração com ênfase em marketing. Ele que é especialista em marketing, vendas e gestão comercial. Consultor empresarial há 25 anos, quase a minha idade. Né? Consultor credenciado ao Sistema S. Eu nem cheguei a essa idade ainda. Pois é, né? Dá para se ver. Né? Ele que é meu colega, né, do Sistema S, Sebrae, Senac, já atendeu mais de 1.000 empresas, já perdi a conta, já treinou e formou mais de 30 mil pessoas. Eu quero dizer que eu tenho a honra de fazer parte aí desse número de mais de 30 mil, ele que foi meu professor de marketing, que eu até brincava dizendo, rapaz, essas tarefas aí, se eu tirar 10, eu quero a comissão, porque isso é tarefa de consultoria. Tarefa de consultoria. Clientizados, hoje a gente está aqui com a sumidade Steven Albuquerque. Meu grande amigo Steven Albuquerque, seja bem-vindo ao Clientizados Podcast. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho hoje de marketing, vendas e desse planejamento do ano que vem. Como é que a gente faz eficiência e ganha dinheiro, porque, para mim, empresa é montada para ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, né? O resto é consequência. Exatamente. Negócio que nasceu para dar lucro, né? Bacana isso, Steven, porque eu estava lembrando aqui, né, do nosso saudoso Peter Drucker, que ele sempre falou, uma das coisas que empresa, o propósito dela é criar clientes e, consequentemente, dar lucro. E o tema de hoje, que a gente fala justamente sobre gestão comercial 4.0, né, a nova revolução da gestão de vendas. Que aí, ou seja, é aquele, vamos dizer, não um tripé, mas uma engrenagem de 4 pontos ali, pessoas, processos, indicadores, para ter justamente lucratividade. Esse é o básico padrão justamente da gestão comercial. E quando a gente vem agora para essa gestão comercial 4.0, que a gente estava falando com a chegada forte da inteligência comercial, da revolução dos dados aqui, como é que a gente vai iniciar aí o ano 2023 pegando uma olhada no que você viu muito aí no campo, vimos juntos, né? A gente se bateu aí em muitos momentos esse ano, sobre 2022. O que é que o passado, né, que já vai ser passado, vai apontar para o presente e futuro aí? Cara, eu acho que 2022 foi uma curva de aprendizado assim, espetacular, por romper algumas barreiras e alguns paradigmas, sabe? Empresa que não estava preparada para o digital teve que ir. Teve que correr atrás. Empresa que estava trabalhando muito, solta e não tinha análise de custo, teve que amarrar isso aí, porque foi um ano muito competitivo. Quem estava pronto realmente, quem modificou, quem se ajustou para essa nova realidade, aí sim, o cara viu uma outra empresa e quando você vai para um ambiente que está muito mais propício a crescimento, o cara vai embora, ele cresce e ele consegue ter um desempenho muito mais eficaz. E tem aqueles que infelizmente ficaram pelo caminho porque não conseguiram se adaptar. É triste, eu odeio ver empresa morrendo. Poxa, mas é o processo de adaptação. Ou você realmente evolui, e aí eu acho engraçado que algumas empresas dizem, poxa, a gente tem 20 anos de experiência. Minha cabeça, a experiência é quanto tempo você fez coisas diferentes, pô. 20 anos fazendo a mesma coisa não é 20 anos de experiência. Pô, se eu fiz a mesma coisa 20 anos, eu tenho uma experiência. Exatamente. Caraca, essa aí, você me arrepia agora, que eu lembrei a história de uns colegas nossos, que eu não posso citar o nome. Eu vou até anotar isso aqui. Anota. Cara, porque isso é de verdade. Aí quando você pega o cara que diz, poxa, aí tem a outra empresa lá, tá 2 anos no mercado. Cara, o cara começou agora na pandemia, já se reinventou 5 vezes durante a pandemia. Esse cara muitas vezes tem 1, 2 anos de vida. Pois é. Só que ele tem muito mais experiência com turbulência de mercado, com adequação, com flexibilidade de empresa, com mudança de mercado do que o cara de 20. Sim. Que estava acostumado a navegar naquele mar de cruzeiro ali tranquilo e ia. E o outro cara entrou na turbulência e diz, poxa, agora eu sei que o mercado é assim. Ele está preparado. Quando o mercado está tranquilo, ele está ganhando dinheiro. Quando o mercado aperta, ele sobrevive, pô. E está pronto para um novo crescimento da próxima fase que vem. Que foi o que aconteceu, né? Muita empresa sobrevivia, né? Sobrevivia. Aí veio
a pandemia e os caras tiveram que realmente ou muda. Tem até um livro, né, interessante. Ou mude ou morra. Isso, inclusive, eu dei uma vez para uma gestora Perfeito. que eu trabalhei. Ela Cheguei mudou de- ou morreu? Não morreu, mas não mudou também não. Mas, mas eu sei que a semente ali foi plantada. Tá navegando no cruzeiro ela. Tá. Enquanto o mercado estiver bom, ela tá lá. Se o mercado mudar e precisar realmente novas habilidades, novos potenciais, Exato. às vezes só cabeça aberta, pô, para ver as coisas diferentes, você já vai por outro caminho. Perfeito. E Então, tem um ponto até que a gente conversou até com o Fred, né? Que às vezes o cara tá até querendo fazer diferente, mas tá copiando o que o outro tá fazendo. uhum, Né? E a gente conversou muito sobre isso junto a Fred Alecrim num dos episódios, que a gente falou isso, né? O cara tá copiando, mas será que realmente o que o cara faz, o concorrente ali, o outro faz, realmente dá certo, né? No meu negócio? ele falou É. isso, né? Aqui nos bastidores de iniciar, justamente como é que você faz a precificação, né? Então, É. o que meu concorrente fizer, eu faço. O que o mercado fizer, Cara, tem duas vertentes aí. Quando a gente trabalha a venda, processo de comunicação, marketing, né? Atração, a gente for Uhum. botar no funil, e processo de conversão. Cara, no marketing, muitas vezes a empresa vai e copia o líder. Pô, o cara fez a campanha assim, então é isso que eu tenho que Faz fazer. sentido. Cara, ele tá numa fase de vida que ele já é conhecido, todo mundo conhece os atributos, sabe o que ele é. Em marketing chama isso de uma campanha lembrete já. Ele já tem a vida dele. Aí eu vou e lanço o meu produto, concorrente do cara. Pô, mas o mercado não me conhece, não sabe qual é meu diferencial, meus atributos. Eu vou fazer uma campanha igual do cara, que só é lembrar consumo, sem informar antes para que eu vim. Vai dar certo? Vai não, pô. Não vai. E aí eu vou puxar até o gancho pro marketing digital, né? sim. Que o cara às vezes vai lá, entra lá, vamos fazer a campanha do Google. Aí pega e o cara que é o top 1 lá, ele vai e coloca pra ele tá acima do cara e o cara nem é conhecido. Ele vai gastar muito mais que essa galera É. que já é conhecida no mercado. Tem uma verba altíssima. Eu vou gastar muito mais e não vou trazer grana pra dentro de casa. E não é só verba, né? É a questão também da quantidade de conteúdo que esse cara também já gera para Sim, estar ali na frente, sim. né? Quem tem a estratégia Porque completa. né? aquele caso, né? O cara que hoje ele já é conhecido, cara, ele já trouxe conteúdo Ficou há conhecido bastante por isso, né? No tempo. orgânico, né? No orgânico ele já deu muito conteúdo, já que é o grande lance do marketing digital. Você entregar conteúdo para você ser melhor ranqueado e conhecido. Trabalho de brand, totalmente, né? Isso. E aí você me falando, Steve, sobre essa questão aí, de exatamente 20 anos fazendo a mesma coisa. É. Caí, né, numa reunião, né, com empresários. Esse cara é muito gente boa, muito gente boa. E aí falaram que justamente tinham 20 anos de mercado. E isso me doeu. E acho que vai lhe doer, que eles disseram assim, cara, faz 20 anos que a gente faz negócios no mercado, mas a gente não se orgulha de nenhum contrato nosso. São prestadores de serviço. Por quê? Porque todos os contratos a gente foi vendido, a gente não conseguiu vender. E sabe o que acontece? Jovens que já trabalharam aqui, hoje prestam o mesmo serviço, até um portfólio diferente, trabalhando até na mesma empresa junto, ganhando o dobro da gente. Que os caras não tinham gestão de processo de vendas, não sabiam vender. Pô, eu acho engraçado. Tem empresa que diz, pô, esse ano eu vendi mais do que o ano passado. Aí você vai analisar os caras. Ele faturou, sei lá, números hipotéticos, 100 mil e esse ano ele faturou 120 mil. Vamos analisar unidades. Uhum. Pô, tu aumentasse o preço porque teve a inflação, o preço subiu e tu tá vendendo menos, pô. Vamos ver quantidade de clientes atendidos. Aí, porra, tu atendesse menos do cliente do que ano passado. Quer dizer, tu vendesse menos, pô. O cara às vezes erra, né? Não, eu faturei tanto, mas esquece de ver os outros números, né? Exatamente. Que é o que faz tanto sentido, né? Poxa, mas aumentou a quantidade de clientes? Qual foi a taxa de recompra? Sim. A gente já bateu aqui. A gente já vem batendo, né? Olha, como vender para um cliente, que aí entra CS. Né? E aí é onde a gente estava falando justamente sobre essa questão, essa revolução dessa gestão de processo de vendas, que hoje não tem como um gestor querer, por exemplo, trabalhar previsibilidade agora, né, para 2023, você não tem
dados, né? Se ele não entende, justamente, se ele não é alfabetizado, né? A gente estava comentando sobre isso, né? A questão que você chega muito nas empresas aí, como eu, como o Guimar, né? E não se sabe qual é a estratégia, né? Ou seja, não entende de ciclo de gestão comercial, não sabe o que é que vai alinhar, passa uma semana, como foi que você falou? Passou uma semana para definir a Uma estratégia semana lá. para fazer Uma um apresentação. relatório de resultado mensal da empresa. Aí como é que... Aí eu pergunto, esse cara tá escutando a gente agora, o clientizado tá escutando a gente, é para ele estar desesperado para iniciar 2023 agora, sem ele ainda entender de dados, sem ter ali um domínio básico sobre CRM, sobre RP. Vê só, vou contar uma historinha para você. Eu tava Esse no cara é cliente. bom de história, contava história que só não faço nada disso. Eu tava num cliente, uma indústria, e o cara tava, porra, vendeu bem pra cacete esse ano. Tava fazendo, isso foi 2021, tava fazendo planejamento 2022. Disse, pô, aqui, eu comprei equipamento para ampliar a quantidade de cidades que a gente vai. Beleza, o cara tinha gastado 2 milhões de reais em freezer para poder expandir a área geográfica. Aí ele disse, não, beleza, a gente tá aqui, ó, a gente já trabalha em 30 cidades e a gente vai expandir isso aí. Eu disse, massa. Aí eu peguei os dados dos caras e fui fazer análise base em indicador. Uhum. Vamos lá. Aí, no segmento dele, a média era R$1, um ponto de venda que ele tinha que ter a cada 1.000 habitantes. Era um produto de consumo que vendia em todo canto. Tá? Normalmente, se a gente vai trabalhar com varejo, trabalha um ponto a cada 2.000. O cara tinha um ponto a cada 1.000. Beleza. Então, uma cidade com 200 mil habitantes, ele tinha que ter 200 pontos de venda. Aí, quantos ele tinha? 80. A outra cidade tinha 50 mil pessoas. Era para ele ter 5 pontos de vendas. Ele tinha 8. O que é que a gente conseguiu mostrar para o cara? Cidades pequenas ele tinha alto desempenho. Cidades grandes, embora o faturamento fosse enorme, ele tinha baixo desempenho. Aí quando o cara disse, não, a gente vai expandir para novas cidades, eu disse, vai nem a pau, velho. Tu tem que fazer aqui 120 pontos nessa cidade, tu tem que fazer 30 pontos nessa cidade. Ajustar, 80. exato. Aí o que acontece? Se ele pegasse a estratégia dele sem planejamento e fosse simplesmente abrir pontos, ele ia vender mais? Ia. Só que ele ia ter mais logística, mais entrega, mais caminhão, mais inadimplência, mais vendedor. Quer dizer, pô, o custo do cara aumenta todinho. Uhum. Ele ia ter mais venda sem ter mais eficiência comercial. Quando eu mostrei pro cara, ele botou no mapa, fez geolocalização das vendas do cara e botou. Quando ele olhou pro mapa, ele fez, pô, é assim, isso aqui, ó. Cidade vermelha, cidade azul. Isso aqui, ó, é coisa que tu... Isso que tu tem de investimento não vai suprir um atendimento eficiente na cidade que tu já tem. Quanto mais novas, pô. O cara parou, olhou pro gerente comercial como quem diz, tu não visse isso não, pô. Mas o que é legal, pô, o cara começa agora a fazer um planejamento do outro ano com a outra ótica. Uhum. Em vez de ter um novo vendedor para uma nova cidade, ele tem, na verdade, uma nova mudança de postura. Pô. A gente dividiu cidade que tinha um vendedor, passou a ter 3 vendedores. Ah, o vendedor achou ruim porque ele vai vender menos. Ele não vai vender menos, não, pô. Quando ele começar a tomar conta da área dele direitinho, Exato. ele vende mais, vai rodando melhorar. menos, viajando menos, gastando menos combustível, tendo menos desgaste. Pô, foi outra realidade. Quer dizer, vê a diferença que um planejamento faz para quando você vai fazer uma estratégia comercial. Sim. E se fizer 100, bicho? Que também eu vejo, como eu venho também do varejo, né? Eu via muito isso acontecendo na mentalidade de alguns empreendedores referente às lojas físicas, né? Poxa, eu tenho 100 lojas físicas, porém dessas 100, umas 30 não se pagam. Aí, algumas que têm um faturamento maior acabam pagando a conta da outra. Faz sentido isso? O que adianta? Eu venho acompanhando alguns movimentos de grandes empresas que estão fechando determinados pontos. Por quê? Porque não se paga. Sim. E às vezes o pequeno varejista que tem ali poucas lojas, né, digamos 10, 15 lojas, né, o cara continua mantendo uma loja que não se paga. É o mesmo ponto referente a essa análise, né, que o cara às vezes para analisar e aí tá perdendo um dinheiro. Tô ganhando dinheiro, mas tá perdendo dinheiro aqui, porque você tá com um negativo nesse lado aqui. A conta aqui não fecha, né? A conta não fecha.
A conta não fecha. Lá na Rosário, né? Que é onde eu estou, né, hoje, a gente fez isso. Poxa, quando a gente começou a analisar lojas, olhou assim, pô, não paga essa conta aqui dessa loja. Tô tirando de uma loja que se paga e tem lucro para pagar a conta da outra. Por que a gente não pode pegar essa loja então e vamos transferir ela de lugar? Mudar ou realmente fechar. No caso nosso, a gente mudou e aí deu certo. Através da análise de geolocalização e tudo mais, a gente chegou nesse ponto aí. E aí a gente vê que alinhamento estratégico comercial, se não houver, pouco tempo que o cara ganhou, voa. Cara, o que você falou agora é uma palavra mágica. Planejamento estratégico e comercial. Quantos gestores comerciais de verdade você conhece? Que o cara faz o forecast dele para 2 anos, 3 anos. Não, primeiro, a pergunta é, quando eu apresentei no curso dia desse, que é forecast? É a previsão de vendas. Eu trabalhei já em multinacional, trabalhei numa empresa alemã, e o cara simplesmente me pedia para fazer o meu planejamento comercial para os próximos 3 anos. Olha isso. Te vira, velho, arruma uma bola de cristal, faz o que você quiser. Pô, dá para fazer? Cara, como é que eu fazia? Eu visitei todos os meus clientes, era uma empresa de transporte internacional, meus clientes eram empresas exportadoras. Eu visitava os caras, pode dizer, qual é teu plano de investimento dos próximos anos? Tu vai expandir tua produção em quanto? Tu quer ir para quais mercados? Pô, com o mapeamento dos caras, quando tu me diz, eu vou dobrar minha produção nos próximos 2 anos. Pô, se ele continuar comigo, ele dobra a exportação. Tu vai aumentar 50%. Cara, quando a gente tinha uma média do que era o mercado, dava para prever. Dá para prever. Pô, eu vou perder 30% disso aqui pro meu concorrente. Mas, pô, eu sei que minha média eu vou crescer 1,6. Sim. E eu tinha uma estimativa. E aí tu me disse, pô, como é que você adivinha o número? Não adivinha, cara. Vá pro mercado, o mercado tem um bocado de informação para você. Agora, você achar que vai fazer planejamento comercial sentado na cadeira. Não vai. Olhando assim, eu vou procurar no Google qual é a tendência para os próximos 3 anos. Porra, não vai achar, cara. Pode achar tendências de mercado, mas fazer uma previsão de crescimento na tua área de atuação. Se não for para o campo. Se não for para o campo, pô. Mas o mercado está lá nos teus clientes, tá? No comportamento de compra, nas tendências, no que o concorrente está fazendo. Sim. Você sabe, pô, o concorrente está fazendo isso. Pô, aquilo vai levar um pouquinho dos meus clientes. Clientes, às vezes, que eu nem quero, tá? Cliente que me dá dor de cabeça, que não dá alta rentabilidade. Pô, mas eu vou perder uma fatia do meu faturamento. Está previsto isso aí. Tá antenado com o que está acontecendo com o mercado. E quando eu digo antenado, pô, tu já fosse na rua, andar na rua, ver teus concorrentes, entrar na loja dos concorrentes. Eu estava num cliente hoje, que é um motel. Cara, de vez em quando, eles vão, junto à equipe, e vão almoçar no outro motel, pô. Mas por quê, pô? É o rendimento dos caras. É para conhecer. Como é que tá o quarto dos caras? O que é que eles estão fazendo? O que os caras estão fazendo? Fazer o CX na prática, a experiência do cliente da prática. Exato. Pô, mas não foi isso? O que é isso se não é pesquisa de mercado para você poder fazer prospecção? Exatamente. Pô, tá lá, pô, a informação tá aí disponível para todo mundo. Quem trabalha efetivamente pensando no que é que eu tenho que descobrir para montar meu planejamento comercial, vai longe, pô. Uhum. Agora, quem tá aqui só centrado, o que eu fiz ano passado, vou fazer minha prospecção de 10% a mais para poder vender mais, e esse é meu planejamento comercial para o ano que vem. Porra. Aí não vai, né? Aí não vai. É interessante. Cara, às vezes até vai, como eu já me surpreendi. O cara previu 10% de aumento de faturamento. Aí conseguiu 50%. Aí chegou e disse, pô, eu sou muito bom. Eu disse, não, velho, você fez mais. Você é muito ruim, cara. Porque você não conseguiu prever o teu mercado. E agora, como é que eu vou produzir 5 vezes mais do que você previu vender? Como é que eu vou entregar 5 vezes mais do que você previu? Onde é que eu vou arrumar fornecedor de embalagem 5 vezes mais do que você previu? Matéria-prima 5 vezes mais. Motorista para entregar. Fluxo de caixa, velho, para pagar tudo isso. Para poder vender 5 vezes mais. O que você fez foi uma porcaria, pô. Não é bom crescer 5 vezes mais do que você previu. Pô, se acontecer e a gente tiver condições, claro que é bom aproveitar. Mas um planejamento comercial efetivo, pô, eu posso errar? Posso, vai, 5% para cima, 5% para baixo. Mas tu tem que ter uma média de mercado.
Porque o comercial não é separado de todas as áreas da empresa, pô. Tudo que eu faço no comercial tem impacto com gestão de pessoas. É o que você falou do 4.0. Isso. Pô, eu vou ter mais gente para produzir, mais gente para vender, mais gente para faturar, mais gente para entregar. Eu vou ter que ter estrutura, Sim. tá? Eu vou ter que ter equipe. E eu vou ter que ter mercado. A turma acha que só o mercado resolve venda. Ou é muito mais do que isso. Exato. Pois é, e aí falando justamente, né, quando a gente olha para esses pilares aí da gestão comercial, né, pessoas, tá ali entre uma das grandes engrenagens, né? E aí, hoje, o que é que tu tem visto justamente que esse gestor comercial, ele precisa se tornar um gestor comercial 4.0 para poder desenvolver uma equipe de vendas com consultores comerciais 4.0? Vamos lá. Quando a gente fala de gestor comercial, a gente tem 2 níveis, tá? A gente tem um supervisor. É o cara que acompanha a atividade. Alguém montou um ciclo de atividades, ele vai ver, pô, aquilo está sendo executado, se tiver massa. Essa é a função dele. Não é a função dele dizer, pô, não está dando certo, muda assim o assado. Não, pô, está sendo executado ou não está? Estamos conseguindo ou não estão? A equipe está fazendo o que foi prometido. Mas depois a gente tem um gerente comercial, pô. O gerente comercial é aquele cara que vai dizer, tira esse produto e bota aquele. Exatamente. Pô. Muda esse sabor e bota aquele, porque é o que está na tendência. Lança esse produto, porque a área de saúde está crescendo muito. Porque, sei lá, produto diet e light e fit está crescendo muito. Pô, essa é a função do gerente comercial. Montar a estratégia. O supervisor implementar a estratégia. Aí o que acontece muitas vezes? A gente pega o nosso melhor vendedor, promove o cara supervisor. O cara era ótimo de relacionamento, mas o cara é péssimo de gestão. Aí eu ganho um supervisor medíocre. Sim. E perco um ótimo Um ótimo vendedor. Cadê a gestão de pessoas nisso aí? O famoso supervisor pato, né? É. Vai fazer tudo. Times de alta performance. Oh. Cadê? Cara, aí eu já Não vi tem, uma né? empresa Não que tem. a gente montou o perfil do cara e disse, ó, ele disse, vou fazer seleção interna. Todo mundo pode concorrer. Os vendedores, eu acho que eu tenho um perfil. Beleza, velho, todo mundo é. Tá aqui o perfil do cara. Gerente comercial. Tem que entender o mínimo, tá? Excel avançado. Sim. Tem que ter um curso superior para poder, falar com o dono da empresa ali de igual para igual. Tem que ter tanto tempo de experiência. A gente monta lá questões objetivas. 90% dos caras olhou e disse, eu não estou pronto para ser gerente. Porque ser gerente comercial, trabalhar com gestão comercial, não ter experiência em vendas. Quer dizer então que um cara da gestão financeira pode ser um bom gestor comercial? Pode, pô. Sim. Desde que ele tenha um pouquinho de flexibilidade que precisa lá na gestão comercial. Mas porque o cara tem que entender de indicadores, desempenho, acompanhamento. Isso é bacana quando você consegue isso, porque você traz um cara que entende do negócio. Eu tenho essas experiências montando times de e-commerce e tudo mais, né? Então, por exemplo, num player de mercado do ramo de beleza, cara, a gente conseguiu trazer uma coordenadora que era uma gerente de loja que conhecia todos os produtos. Então, ela já sabia, já tinha todo aquele treinamento de conhecer todos os produtos de beleza, saber o que acontecia, porque já vinha alguns anos como gerente de loja, né, loja física, e foi só realmente ela aprender, já tinha um know-how, já tinha ali, né, foi aprender e ajustar para ela, pô, deu show. Quando isso acontece é ótimo, mas nem sempre é justamente o que você falou, nem sempre aquele gerente de loja vai ser um ótimo gestor comercial, gestor de e-commerce e por aí vai. A gente falou de varejo. Varejo quem trabalha com varejo sempre trabalha com as categorias, né? Minha linha destina eu boto lá no fundo de loja. A farmácia está lá no fundo. Exato. Supermercado, o arroz e feijão está lá no fundo. Uma vez eu fui atender um cliente que era no supermercado. Beleza. Eu cheguei na frente da loja do cara logo. Arroz, feijão, farinha, tal. É o contrário do que tem que ser. Deixa eu fazer o diferente todo mundo para ver o que vai dar. Aí eu disse, beleza. Aí depois eu disse, por que esse cara faz isso? Esse é um cara que já tem tempo de mercado. Né? Teoricamente, a loja dele estava ao contrário, assim. Uhum. Disse, mas deixa eu entender
porque eu não sei quem é o cara, né? Fui conversar com o cara disse, não, essa é uma loja que está perto desse posto de gasolina. E o que acontece? Todo mundo só vem aqui comprar snacks e bebida. E minha venda de Latas. item básica não saía, pô. Aí o que é que ele fez? Inverteu. Contrário, velho. Tudo que era mais supérfluo, que normalmente ele Diferença de coloca. conhecer ali aquele... Conhecer o seu cliente. Vê só, ele tinha vários Conhecer realmente a moçada. É a moçada. Sério, Conhecer você realmente a moçada. É de moçada. comportamento de compra, pô. É. E esse cara tinha 2 lojas, tamanhos iguais, produtos iguais, Em locais diferentes. em locais diferentes, onde um era arrumado de um jeito e outra do outro, pô. O padrão, né? Aquela lá padrão. E ter o supérfluo de bebida, aquelas coisas. Beleza, lá no centro da cidade. Isso. A que ficava lá perto do bacinho, do posto e não sei o que era da turma que vai tomar cachaça no final de semana, Cereais cara- na frente. inverteu. E funcionou super bem, que eles, pô, isso aqui era um item que não girava, e agora eu consegui botar o cara para andar na minha loja toda. E aí você vê, Que percepção. e mais do que isso, entra um cara que é gestor e vai dizer, tá errado, porque eu Uhum. aprendi assim, No livro. eu aprendi que tem que ser assim. Mas o Steven não. E de novo, se você entender qual é o objetivo que a gente tem, pô, com essa estratégia comercial ou com essa loja, foi legal que você disse ali, pô, o que é que eu quero com essa loja? Eu posso estar perdendo dinheiro com essa loja, eu posso mudar, eu posso tirar, ou eu posso simplesmente manter. Se eu sair daqui dessa loja, exemplo, uma loja de shopping. Se eu fechar uma farmácia no shopping, vai abrir uma farmácia. No mesmo lugar. Sim. Não vai abrir uma loja de calçado. Vai não. O shopping vai, dentro do mix dele, botar uma farmácia. Uhum. Quer dizer, se eu sair dali, eu perco espaço de mercado. Pode ser que aquela loja não se pague, mas Sim. a galera vai lá, pesquisa e depois vai na minha outra e compra. Qual é a tua função com cada negócio? Né? Então, entender isso. Bicho, tu vai ver Polishop. Tu entra numa loja daquela de esquina, no shopping, uma loja de, sei lá, 60, 70, 80 metros quadrados. Aí o cara paga quanto ali? 20 mil, 25 mil de aluguel. É. Ele vende ali naquela loja. Vende não, porra, nunca tem ninguém dentro da loja. Agora, aquilo é um showroom, pô. Exatamente. O cara viu na televisão lá no Vai programa, lá, tem a tem a experiência. O cara vai experiência. lá, conhece o produto, que é o que muito tem acontecido hoje. O cara vai lá, conhece, testa, não E sei vai o quê, comprar no volta lá site, pô. Até porque é mais conta. Aí você vai dizer, numa análise comercial simples, quem mais vende é meu site, fecho minha loja. Aí É. tu fecha a loja e cai a venda do Cai a site. venda do O site. que foi que aconteceu, cara? Exato. Qual é a função de cada parte do teu negócio? E se você for ver, é um marketing barato para ele, né? Sim. Pô, 20 Se mil. gastar 20 mil. Se eu não tô vendendo, eu não tô nem pagando comissionamento ali Pois do é. shopping, né? Que o shopping é o outro sócio Pois é, nosso, outro né? Mas eu tô trazendo o cara pro meu site. E vendendo lá. Que aqui no Brasil ganhou força justamente, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente já vinha, né? Você já falar sobre isso, outros que já passaram por aqui, do fenômeno digital, né? Sim. Justamente, saindo do físico para o digital, né? Ou on-off, né? Saindo do on pro off. E tendo justamente essa percepção que quando a gente olha aqui hoje, né? O marketing dos 4 P's agora já migrou para 8, né? E é justamente a gente entra nesse P justamente da palpabilidade. E deixar palpável, né, esse cliente tocar. Porque hoje, por exemplo, Sim. a gente vai em lojas de calçados, por exemplo, lá mesmo no shopping Netshoes. Chega na Centauro. Centauro. Não tem mais, né? Centauro. Centauro. Você chega na Centauro lá, olha. Tá aqui, ó. Esse aqui é para você provar. Agora eu vou fazer aqui o pedido e vai chegar na sua casa. Ou pode clique e retire, né? Retirar lá depois, né? Se já não tiver lá. Sim. Ó, esse é um conceito que vem crescendo, que é o omnicanal. E, Muita gente Exatamente. confunde o omni com multi. Exato. Tá? Exatamente. Ah, eu tenho uma loja e eu tenho um site, então eu sou omnicanal. É não, cara. é multi. É não. É multi. É multi. Primeiro fator do omnicanal é o preço é o mesmo em todos os É. canais. Tu vai vender no site, na loja, no telefone, no catálogo, no cara no porta a porta. Cara, o preço é um só. Por quê? Porque eu posso ter experiência na loja e comprar no site, tanto Uhum. faz. Se meu cartão virou e eu fiquei em dúvida, eu vou e compro na loja porque eu quero agora. Perfeito. Tanto faz, pô, pro cliente. Exato. Ó, esse é um conceito, inclusive, que a gente tem que levar para o mundo, vamos dizer, de venda da indústria, saindo do varejo. Muita gente diz, eu vou fazer minha venda, esse é produto da minha curva A, vende bem e dá alta lucratividade. Vou tirar aqueles produtos lá de baixo da curva C, produto que não me dá dinheiro, é difícil de vender, baixa rentabilidade. Porra,
Quando você vai olhar, o cliente só compra o A porque você vende o B e o C. Sim. Quando você tira o C, você deixa de ser interessante para o cliente. Ele vai comprar com outro, pô. Uhum. Porque ele vai fazer metade do pedido contigo, metade do pedido com outro. Aí, de novo, a história de planejamento comercial. Tu tá pensando o teu cliente como um todo, como uma faixa de renda, ou tu tá olhando só o teu produto de análise de rentabilidade? Aí é que entra a questão de gestão comercial. Tu pega o gestor que olha o produto e diz, tá aqui os produtos rentáveis, que eu vou manter, tá aqui os produtos não rentáveis que eu vou tirar. Pô, tu tira e tu tem uma queda de faturamento geral. Essa é uma briga que a gente tem todo dia no site. Não, mas eu tô vendendo bem, mas quando você vai analisar só aqueles produtos. E os outros que você colocou no site? Por que você não vende? Tenho 10 mil SKUs, 10 mil produtos dentro do site. Mas Se só fosse vendo... na loja física, estaria empoeirada ali na Exato, prateleira. mas só vendo 2 mil. E os outros 8 mil? Por que não tá vendendo? O que eu preciso fazer para vender esses 8 mil aqui? Cara, eu fui uma vez no armazém. Era um cliente que era um armazém de construção. E ele disse, pô, Steve, meu maior custo é minha estrutura de entrega de produtos que não dão rentabilidade. Areia, brita, ferro e cimento. Tô pensando em tirar esses negócios. Você tá louco? Você tá doido, pô. Fecha esse negócio. Fecha. Por quê? Volta pra mercearia. Vai explicar pro cara, pô. Ó, isso aqui não te dá dinheiro. Mas esse é o custo que tu tens para botar o cliente dentro da loja. Sim. O cliente chegou aqui para comprar É a âncora, né, que trazendo o cliente. o arroz e o arroz, ó. É O arroz e cimento. Tijolo, né? Mas ele chegou para comprar o tijolo e o cimento para fazer, sei lá. Precisa de areia, precisa de brita. Aí ele foi fazer o banheiro. E aí? E aí? Ele vai comprar bacia sanitária, porcelanato, pia, Sim. torneira e tudo aquilo que custa caro e dá alta margem. Só que o que é que botou o cliente dentro da loja? Areia. Brita. Areia, brita e cimento, que não dá dinheiro. Resumindo, às vezes vale a pena perder dinheiro. Perfeito. Steve, tu tá dizendo que eu vou perder dinheiro vendendo? Vai, velho. Uhum. Perca 10%. Ah, eu vendo 100 mil, eu perdi 10 mil. E com esses 10 mil que eu perdi, eu consegui 1 milhão de faturamento. Meu amigo, pode fazer essa proposta para mim que eu vou lhe pagar os 10 mil para ganhar 1 milhão toda vez. Pô. Uhum. Esqueça o produto. Entende comportamento de compra. Entende teu pedido médio. Não é margem de produto, é margem de pedido como um todo. E é como Edmur Sayane falou, né? Cara, a gente tem que conhecer realmente, como ele falou, conhecer realmente a moçada do CRM, né? Conhecer o meu cliente. Poxa, o cara vem na minha loja. Se ele vai comprar um saco de cimento, no mínimo ele vai precisar de areia e de brita. Né? Para poder fazer. Se eu não tiver isso daqui, ele vai olhar e vai dizer, não vou levar porque eu vou aqui do outro lado. Se eu tiver, eu já entrego o pacote completo. Se a gente não tiver esse conhecimento, e aí no geral, né? Que isso é mapear a jornada de compra, Mapear né? a E farmácia faz muito bem isso, né? Exatamente. Então o cara que chega naquele período ali, que há poucos meses atrás da gripe assolando tudo aí, misturado com Covid. Então, o cara, interessante. O cara vem quase sem falar, né? Então o que ele já vai pegar ali? Um xarope, vai pegar ali remédio para gripe, vai pegar, ou seja, no mínimo ali 3, 4 itens que já está mapeado, já está ali treinado, já está ali precificado numa oferta. E a caixa de lenço tem que estar lá no caixa. E já tem que estar ali, o caixa de lenço, exatamente. A gente faz muito isso lá na farmácia. Fagner tá especialista nisso. Ele fica de olho, junto com o time, no que está acontecendo. Assolou gripe. Aí já puxa o time para criar no blog conteúdo em cima disso daí e já passa para o time comercial, olha, vamos trabalhar esses produtos aqui. Inteligência comercial. É isso aí, cara. Já trabalha aqui. Pronto, tem dado muito certo. Ó, você falou inteligência comercial, aí continuando com a história do armazém. Sim. Teve um armazém que eu estava trabalhando lá em Arco Verde. Eu disse, ó, puxa a tua venda de bacia sanitária e puxa a tua venda de parafuso e rosca de vedação, que são itens obrigatórios. Exato. Ninguém bota uma bacia se não tiver Se isso. não tiver. Aí o cara, sei lá, se ele vendia 100 bacias, ele vendia 20 juntas e 20 parafusos. Não pode, pô. Sem bacia? Deveria ser pelo 100. menos 200, porque é uma de cada lado. Sim. Era para ser 100 bacias, 100 juntas, 100 parafusos. Sim. O que é que a gente fez? Treinou a equipe. Toda vez que o cara comprar o parafuso, tu já levas pro caixa a junta de vedação, o parafuso. Ainda pergunta se o cara quer o chicote
e o assento sanitário Exatamente. e mais o que for. Sabe o que aconteceu? Ficou 100 bacias, 90 parafusos. Olha, tá quase. Por quê? Porque não tinha aquele que disse, ó, o senhor estava esquecendo o parafuso e a junta, o menino ia ter como colocar. Eita, é mesmo? Ele nem avisou. Ele disse, não se coloca parafuso, a bacia sem isso. Aham. E se o senhor já estiver lá, a junta não serve, o parafuso vai estar enferrujado. Um time bem treinado, né? Meu Que amigo. diferença não faz, Não, né? isso é ponto de estratégia comercial, discurso de Sim, venda, né? sim. Que não tem, né? Pessoal, eu não perguntei se o cara queria, eu disse pra ele, você tá esquecendo. Exato. Dizendo que tá se preocupando com ele, lembrei, você vai esquecer, vai dar Ó, bronca. vai acontecer o que sempre acontece, você vai chegar em casa e o cara vai dizer, eita, esqueci de pedir, tu vai de novo, não é assim o pedreiro? Não faço não, leve logo. Tu acha que ele vai pesquisar o preço daqueles 2 itens? Nem Não, vai. meu amigo, ele pesquisou o preço da bacia, da junta e do parafuso. O negócio é 10%, É. né? 15% ali do preço. Não tá nem isso. Você vai comprar uma bacia de 400 e, pô, vai ter mais. Menos 10%. Agora, isso para o cara do armazém ali no final do mês faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Imagina que isso, uma ação de capacitação da equipe e planejamento faz você aumentar 10% das vendas sem você conquistar um cliente Olha novo sequer. E esse cara que Perfeito. viveu essa experiência, ele, quando ele for precisar de alguma coisa, onde é que ele vai? Lá. E vai buscar aquele vendedor. Vai. Bicho, eu vou naquele cara, porque ele Porque é que diz aquele tudo cara que eu que diz que eu preciso. preciso. E aí onde Edmundo fala, mais uma vez, conhecer realmente a moçada, né? Exatamente. Porque foi aquela aula lá, né? O que é que o cliente quer? Relacionamento. Relacionamento. A gente passando justamente por esse período aí de que todo mundo ficou preso dentro de casa, né? E cada vez, né, ficou extremamente a palavra, eu acho que já indo por século 21 por 22, que cada vez ganhando força. Empatia. A venda empática, a venda humanizada, demonstrando que eu me importo, né, com você, que inclusive eu vou estar postando já hoje, né, um livro que chegou, que a gente vai trazer ele aqui pro podcast, que é A Revolução do Propósito. A Revolução da Venda com Propósito. Parceiro de Fred Kikslansky. Uhum. E aí, faz sentido nessa Revolução 4.0 ter essa venda com propósito? Essa defesa de causa? Faz toda a diferença, principalmente se a turma que está trabalhando com isso entende qual é o objetivo maior que quer alcançar. Agora, vamos lá, aí quando você começa a entender, poxa, isso aí é lindo numa empresa que tem um produto mais elaborado e um mercado mais complexo. Aí o cara diz, eu tenho uma lanchonete, velho. E aí, como é que eu faço venda com propósito na minha lanchonete? Boa. Pô, isso é aplicável em todo canto. Porque pensa, o cliente que foi na lanchonete, ele quer sair dali satisfeito. Se você indicou o que é mais adequado para o paladar, se você, sei lá, colocou a bebida para ele, se você fez sugestão de sobremesa, aí você diz, pô, mas é isso? Pessoal, tu não está preocupado com o teu produto, com tua lanchonete. Tu quer deixar o cliente com a melhor experiência de compra possível quando ele foi ali. Cara, isso pode ser uma barraca de cachorro-quente. Exato. Ou uma multinacional que vende tecnologia de ponta. Tanto faz, pô. Uhum. Quando o cliente se sente atendido, principalmente com coisas que ele nem esperava comprar. Pô. Eu não fui lá atrás disso. E você me mostrou que era aquilo que era o melhor para mim. E até cliente que chega para comprar uma coisa e sai com outra. Mais Sim. barata, inclusive. Mais barato. Aí o cara diz, pô, perdesse a venda, perdi não. Não perdi, não. Ganhei o cliente pro resto da Exatamente. Porque Ganhou uma recorrência. eu gosto dessa definição, diz assim, que a venda focada no hoje é o pão de hoje, mas a venda focada no amanhã é justamente o futuro da previsibilidade com esse cliente, né? Sim. Da recorrência, né? E aí a gente percebe justamente que falta, né, uma parte, né, então, do público em geral aí entender justamente de relacionamento e que esse relacionamento ele está lá nos indicadores, né? E aí a gente já está caminhando, Mas já. nós estamos caminhando aí para o fim dessa aula extraordinária. Essa é uma aula cast. Camarada, diante de tudo isso que ouviu aqui, Steve, nossos clientizados,
se a gente pudesse dar aí algumas dicas de indicadores básicos padrão que precisam, né, ter, né, esse olhar, esse cuidado, que eles não podem passar do olho desse gestor, desse empresário, para ele iniciar 2023 aí. Ó, regra organizado. básica, esqueçam seu faturamento, pô. Ele não diz nada. Boa. Sabe por quê? Porque eu posso faturar 100 mil com margem de 30%, eu estou botando 30 mil no bolso. Eu posso faturar, meu faturamento cresceu, fiz 120 mil, só que tu está com 20% de margem, tu está ganhando 24 mil. Menos do que lá com Menos do que lá. Eu já fiz trabalho com empresa, a gente baixou o faturamento do cara de 800 mil com margem de 1,5. Quer dizer que esse cara botava 12 mil no bolso, faturando 800 mil, pô. Já tive um negócio assim, um cliente assim. A gente fez esse cara faturar 500 mil, ele caiu 40% do faturamento dele. Só que ele estava com margem de 4% agora. Ganhando 16. Sim. Não Ganhando 20, né? 20. 500, 20. Aí vê só, faturamento é importante? Mas é um indicador. Uhum. Ele é um sintoma. Perfeito. Mas o que é que a empresa tem que fazer? Ganhar dinheiro. Quanto sobra de margem? E eu não estou falando do percentual, não. Pode falar o dinheiro mesmo que entrou na sua conta. Segundo indicador é quanto me custa. Tá? Não adianta, eu fiz uma venda fantástica. Então, tem cliente, eu trabalho com muita distribuidora e os caras vão ampliar a rota. Ampliaram a rota nova e estão ganhando mais dinheiro. De 100 passaram para 120. Uhum. Beleza, mas o custo aumentou. Foi um caminhão novo, foi um vendedor novo, foi um entregador novo. Foi nível de inadimplência maior, porque era uma área que a gente nunca vendeu. Nova. E aí o que aconteceu? O cara abriu uma rota que, em vez de dar mais lucro para a empresa, deu prejuízo. Então, o que é que a gente vai ter que entender? Ter os indicadores micro, Uhum. que é um grupo de produtos, uma área. Esse é um indicador médio. Depois, um cliente é um indicador micro. Esse cliente é bom ou é ruim? E um produto. Esse produto é bom ou é ruim? Para a gente chegar num fator mais micro, que é o pedido. Não é se esse cliente foi bom no mês. Esse cliente hoje, nesse pedido que ele está tirando agora, ele é bom? Ou vou ter que fazer uma análise disso. Na maioria das vezes que a gente faz planejamento e treinamento para a equipe, analise o micro. Se você fizer toda a venda micro positiva, no final do ano, tu vai ter uma margem macro do que está acontecendo. Sim. Né? Então, foco principal. Esquece um pouquinho o faturamento. Centra em resultado, que é muito mais eficiente. E o segundo ponto. Não existe venda sem planejamento, cara. Perfeito. Veja o que é que você vai fazer, porque esse é o norte. Tá? Eu já vi cliente meu dizendo, eu quero crescer 30%. E quando a gente fazia análise dele, inclusive financeira, se ele crescesse 30%, ele quebrava. Porque ele não tinha fluxo de caixa para sustentar 30% mais. Porque tem que aumentar a estrutura. Tem que aumentar a estrutura, custo e capital de giro. O cara não tinha. Então, venda é planejamento. Perfeito. Porque isso vai requerer mais produção, mais estoque, mais loja, mais gente, Sim. mais tudo. E é legal crescer com planejamento. Porque você diz, vou crescer, contrata, aumenta, negocia. E quando você vê, cresceu, não inchou. E é diferente de inchar Sim. e crescer. Então, as duas coisas. Esquece um pouquinho do teu faturamento, foca no teu resultado de verdade. E 2, faz teu planejamento para 2023, que ele já está aqui. Já devia ter feito, né? Já devia Na realidade, já devia ter feito. Ele já devia ter feito. E aí, quem não fez o planejamento 2023, faça, cara. Porque o ano está aí. E é legal entender o que é que eu vou fazer mês a mês, quais são minhas dores de cabeça mês a mês, os problemas que a gente vai resolver mês a mês. Ajuda muito a enfrentar o que você vai fazer, se você souber o que é que você vai vir pelas frente. Então, planejamento e rentabilidade, as duas coisas que sua empresa precisa. É isso aí. Show. Rapaz, nessa hora, eu lembro de um provérbio que não sei se é chinês, se é grego, mas faz todo sentido. Vê se não faz. Quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, acorda. Faz sentido? Mas, Que os caras só querem expandir, olhando para fora e esquece de Não olhar. esquece de olhar o dentro. no dentro. E aí acontece o quê? Incha. Inchar. Inchar não é crescer, velho. É.
Show. Não preciso falar mais nada. Meus amigos clientizados, né, estamos aqui chegando a mais um final de um grande episódio. Então vocês veem que a gente realmente faz uma curadoria de só trazer aqui os melhores. Como diz um grande amigo, creme de la creme, né? A nata da nata. Da nata. Steven, prazer imenso trazer você aqui. Muito bom ter aqui. Dizer que a porta está aberta para voltar outras vezes aí, quando tiver agenda aqui na região, né? Porque volta e meia está aí no meio do mundo. Eu tô achando que é capaz de a gente fazer uns podcasts pelo meio do mundo aí, né? Quem mais entra online, a gente faz. A gente já tem feito de Presencial. vez em quando isso, né? É. Um aqui, outro ali. Tá? Isso. Só Obrigado precisa aí. colocar 3 ao mesmo tempo no online. Fica a dica. Aí nosso mestre Adalto ali dos Adalto bastidores, vai. Não posso deixar de agradecer Com aqui certeza. a toda a equipe maravilhosa com essa estrutura, que é uma das melhores aqui da região metropolitana do Recife. Seria que é gigantesca, né? a Alisson, Agência Adalto, K, nosso Agência grande K. amigo Alisson, né? Adalto tá sempre com a gente aqui. E é isso, clientizados. Então, ó, anota cada detalhe que foi falado dessa aula aqui. Assiste mais de uma vez, que de repente você pode dar um bug aí, é normal, né? Porque a gente... Mas o quando banco tá gravado, né? Isso, né? Então Então você assiste, pode, ó. né? Assiste mais de uma vez aí, porque vai valer muito a pena depois você estar compartilhando com a gente os resultados aqui. E como sempre de prática, né? Então curte, comenta, compartilha, né? Fala bem, fala mal, mas fala da gente, fala, né, para os seus amigos, seus colegas aí. Porque o Clientizados é isso, é o podcast dos apaixonados pelo cliente, e a gente tá aqui para servir vocês, nossos clientes. Então, grande abraço e até o próximo episódio.